Vamos dar início à nossa programação, tá? Vou chamar para vocês o nosso primeiro palestrante com muito carinho, que é o Dr. Vinícius Pacola Blanco, que é coordenador de Vigilância da Saúde na Covisa, como o Isaac fez questão de mencionar. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom, meu nome é Vinícius Pacola Blanco, sou farmacêutico, trabalho na Covisa, na Coordenadoria de Vigilância em Saúde do município de São Paulo, desde 2010. E, entre outras coisas, realizo inspeções em indústrias farmacêuticas e farmoquímicas. Agradeço o convite, doutor Isaac, em nome do doutor Isaac veio o convite para nós, agradeço. E qual o motivo de nós estarmos aqui hoje, né? O único interesse nosso, falando em nome da Covisa, de estarmos aqui é promover uma educação em saúde. Como assim promover uma educação em saúde? Na nossa apresentação, nós vamos trazer alguns conceitos, relembrar alguns conceitos e trazer algumas situações, cujo objetivo é, nós refletirmos dentro dos nossos processos e verificar o que pode ser melhorado. Esse é o nosso único objetivo aqui. Então, através de uma apresentação, a gente tentou fazer isso de forma bem objetiva, trazer informações para que a gente possa discutir. Então, tem um trocador de slide? Eles estão, só um minutinho, que eles estão ajustando, sem que problemas. O slide não funcionou aqui. Problemas técnicos. Isso acontece, né? E está tudo certo. E, enquanto isso, nós vamos... Só aguardem um minutinho. Uhum. Eles estão ajustando. Tranquilo. Aproveitando esse momento, ao final da palestra, nós teremos 10 minutinhos para que vocês façam perguntas, tá, para o nosso palestrante. Essas perguntas vai entrar o nosso QR Code, como eu mencionei no início. Vocês respondem via, não sei se vai ser via Forms, tá bom? E aí a Jaque vai me passando as perguntas, eu vou direcionar para o nosso palestrante. Vamos separar 3 perguntas, tá? Porque talvez não dê para responder todas, mas a gente tem a intenção de, no final da palestra, juntar mais algumas questões. Se todos os palestrantes estiverem aqui, a gente aproveitar também o momento e ter essa troca ao final da palestra, tá bom? Perfeito. Agora eu acho que está tudo certo. Funcionou? Sim. Essa apresentação, eu dividi ela em alguns tópicos. Nós vamos falar um pouquinho sobre ciclo de vida, sistema de gestão da qualidade, análise das principais não conformidades identificadas pela Covisa, preparação para novas auditorias. Eu inseri um tópico aqui, é uma portaria de licenciamento, só vou citar ela, e também depois as considerações finais. Então, essa é a nossa programação de hoje. Objetivo, então, havia comentado com vocês, promover a reflexão sobre as principais não conformidades identificadas em inspeções sanitárias realizadas em indústrias farmacêuticas e farmoquímicas pela Covisa, com foco na melhoria contínua dos processos produtivos e na garantia da qualidade e segurança dos medicamentos. A partir do momento em que nós temos medicamentos sendo fabricados, distribuídos, dispensados à população, todos nós se beneficiamos. Falando um pouco sobre o ciclo de vida, sistema de gestão da qualidade. Um dos documentos principais que existem é o ICHQ-10. O ICHQ-10 fala sobre o sistema de gestão da qualidade no ambiente farmacêutico. E nesse slide, tentei trazer os principais tópicos deste documento, que se resume em 3 objetivos principais: controle e monitoramento dos processos e qualidade dos produtos. E quando aqui nós falamos de controle e monitoramento, espera-se que exista um mapeamento dos processos, a identificação dos riscos destes processos, a criação de indicadores para que possa, com base nesses indicadores, adotar as ações com base em evidências, as ações, os responsáveis pelo estabelecimento adotem ações de modo a melhorar processos, de modo a corrigir processos. Sempre visando a melhoria contínua deles, nada é tão bom que não possa ser melhorado, e, obviamente, eu só consigo melhorar quando eu implemento os controles e monitoramentos, tendo como premissa a fabricação de produtos com qualidade, segurança e eficácia.
O ICHQ10 reforça bastante a questão do gerenciamento de risco. Gerenciamento de risco este presente descrito, né, em forma até de fluxograma dentro desse documento do ICHQ9, dentro desse documento do ICHQ9, e dentro dele tem um fluxograma que descreve etapa por etapa de como eu devo fazer o gerenciamento de risco, e depois nós vamos verificar em alguns slides mais para frente a importância de ter um correto gerenciamento. E também a gestão do conhecimento. A gestão do conhecimento precisa ser disseminada dentro dos estabelecimentos, dentro dos processos. Não raro encontrar situações em que um determinado funcionário sai de uma empresa e o conhecimento se perde. E isso, para o processo em si, é muito ruim. Então, gestão de conhecimento é um dos pontos importantes a sempre ser levado em consideração. E falando de sistema de gestão da qualidade, bom, colocamos aqui, né, a política da qualidade, missão, visão, valores, a importância das empresas ter isso claramente definido e não só definido, mas implementado, cujas ações reflitam exatamente o que está escrito, né, na política da qualidade, levando sempre em consideração as necessidades e os requisitos das partes interessadas. É importante, dentro dos estabelecimentos, dentro do sistema de gestão da qualidade, ter claramente definido quais são esses requisitos, quais são os requisitos externos, ou seja, as legislações, o que as legislações exigem. Lembrando, né, a legislação é o mínimo que os estabelecimentos devem seguir. Qualquer situação que contraria a legislação é uma não conformidade. A expectativa regulatória, na verdade, é que as empresas vão até além, né? A legislação é o mínimo, sempre pensar além. Tendo também sempre avaliando, né, o contexto organizacional, e o contexto organizacional, o Isaac até comentou, né, do anexo 1, tem um documento do PIX também, né, o PIX PE 009-17, que vai falar sobre essas novas exigências que estão por vir aqui no Brasil quanto à fabricação de produtos estéreis. O mapeamento dos processos, eu havia comentado um pouquinho antes, o gerenciamento de risco, a adoção de ações e o monitoramento. Isso vira um verdadeiro ciclo de melhoria. Melhoria que vai ao encontro do que é exigido que é solicitado pelo ICHQ9 e também nas normativas existentes. E o workshop todo, né, é a questão de ciclo de vida. O ICHQ9 traz também a questão do ciclo de vida, e basicamente nessa figura nós podemos ver o ciclo de vida começa desde o desenvolvimento farmacêutico, transferência da tecnologia para produção comercial e a descontinuidade. Nada na vida é eterno, né? E eu vou ter um determinado momento que eu vou ter que descontinuar os meus processos. E eu preciso, né, em todo esse ciclo de vida, levar em consideração as boas práticas de fabricação. Tendo bem claro as responsabilidades de cada uma das partes envolvidas, o desempenho de processo e, consequentemente, também o sistema de monitoramento da qualidade. E quando aqui nós falamos de desempenho de processo, a legislação, a RDC 658 de 2022, a Instrução Normativa 138 de 2022, a Instrução Normativa 35 de 2019, elas falam em vários momentos de análise de tendência, fazer análise de tendência de monitoramento ambiental, entre outros, né? E eu preciso ter ferramentas estatísticas para fazer essa análise, né? CP, CPK, PP, PPK, entre outras ferramentas que existem por aí. É importante que dentro de um sistema da qualidade devidamente implementado exista de forma objetiva quais são, ou como que a empresa vai fazer esse desempenho de processo. Além disso, dentro do ciclo de vida, ações preventivas e corretivas. Trouxe em alguns slides mais para frente algumas não conformidades relacionadas a esse ponto, né? Junto a essas ações preventivas e corretivas, a gente pode colocar também nessa mesma seara questão de desvios atrelados a elas e avaliação de forma imparcial, de forma robusta, de forma técnica desses desvios. Controle de mudança, CM, revisão gerencial, artigo 10º da RDC 658 de 2022.
tão importante, né, dentro de um sistema de gestão da qualidade, é de fundamental importância que a revisão gerencial, ou seja, uma análise crítica realizada pela alta gestão, avalie de forma crítica todos os processos críticos, de modo a ter um diagnóstico situacional, voltando naquele slide anterior, de forma a ter um diagnóstico situacional pormenorizado dos processos, e aí sim haja, né, em cima deles para melhoria e para suas correções. Gestão do conhecimento e o gerenciamento de risco. Então, o ciclo de vida nós podemos resumir dessa forma, né? Então, essa aqui é uma parte um pouco mais... Eu acho que deu uma travada aqui. Se vocês puderem passar, por favor, o slide. Opa, desculpa. E aí tem, dentro desse ciclo de vida, a importância das auditorias. As auditorias serem realizadas em todo esse processo. Muito bem, então essa aqui é uma parte mais de introdução, relembrar alguns conceitos, porque depois esses conceitos nós vamos verificar na prática. Como que a gente vai verificar na prática? Aqui eu trouxe, então, a análise das não conformidades mais comuns e seus impactos. Aqui cabe fazer apenas um esclarecimento. Conforme disse no início, o único objetivo de nós estarmos aqui hoje é promover uma reflexão sobre, né, os processos, sobre as boas práticas de fabricação, de modo a conseguirmos melhorar. Mais para frente eu trouxe algumas não conformidades que foram encontradas. Tivemos o cuidado de descaracterizar os documentos, porque, conforme disse, a ideia é só promover uma reflexão e também, dentro dessa reflexão, mostrar que as não conformidades acontecem aqui, mas acontecem em todas as partes do mundo. Trouxe também algumas cartas de advertência do FDA. Conforme disse, o único objetivo de estar aqui hoje é disseminar a informação. Nesses próximos 3 slides, nós fizemos um gráfico mostrando a RDC 658, Instrução Normativa 138, que fala de qualificação e validação, e Instrução Normativa 35, que fala sobre boas práticas de produtos estéreis, levando em consideração os principais artigos infringidos. Da RDC 658, o que nós temos aqui? Artigo 12. O artigo 12, para quem se recordar, é um artigo... Está logo no início da norma, ele fala sobre as boas práticas de fabricação, é um artigo um tanto quanto genérico. Dentro deste artigo, nós temos questões da necessidade dos estabelecimentos investigarem, registrarem, investigarem os desvios, seguirem os procedimentos, terem os procedimentos escritos de forma pormenorizada, tratativa de reclamações, registro e tratamento dessas reclamações, registros, integridade de dados. Então, é um artigo que abarca muitos pontos. Um outro artigo também bastante identificado nas não conformidades é a questão de integridade de dados. Esse artigo, especificamente, vai falar que os dados precisam ser precisos, tem que ter a sua integridade, disponibilidade, legibilidade. Integridade de dados, ALCOA+, né? Os dados devem ser atribuíveis, legíveis, contemporâneos, originais, acurados, completos, consistentes, duradouros, disponíveis, rastreáveis, né? Então, todo o ciclo, né, da integridade de dados. Um outro artigo também infringido, nós falamos logo do ciclo de vida, certo? Ações corretivas e preventivas devem ser elaboradas e adotadas, seguidas, monitoradas. Então, alguns descumprimentos quanto a esse ponto. Artigo 217 vai falar sobre a etapa de embalagem e em algumas situações que verificamos de reprocessos serem realizados sem que haja uma investigação, sem que haja uma análise crítica do que está acontecendo. Artigo 150, livros de registros de testes, equipamentos e áreas, livros para manter a rastreabilidade de todo o processo. Identificamos algumas falhas nisso também. E também, artigo 181, qualificação de fornecedores. No artigo 181 da RDC 658, existem uma série de incisos e, enfim, alguns descumprimentos. Um ponto de destaque aqui, as legislações que eu estou citando, elas têm uma série de artigos, né? E, às vezes, um determinado tópico
está presente em mais de um artigo. Então, não necessariamente quer dizer que, por exemplo, a de integridade de dados, só foram 13 não conformidades encontradas. Posso ter outros artigos ao longo da norma que tratam sobre integridade de dados, que foi pontuado também, mas em termos de quantidade de não conformidades, esses daqui foram os artigos principais. Essa daqui desculpa, a Instrução Normativa 35, né? Instrução Normativa 35 de 2019, aqui não é RDC, mas Instrução Normativa. Artigo 91. Precauções para minimizar a contaminação. Depois tem até um item ali, uma das não conformidades que eu trouxe, é justamente isso. As empresas precisam desempenhar ações de modo a evitar qualquer possibilidade, né, de contaminação dentro da fabricação aqui de produtos estéreis. Um outro ponto também verificado é a questão dos desinfetantes, monitoramento da sua efetividade. É necessário que as empresas façam, que trabalham com produtos estéreis, né, façam um rodízio desses sanitizantes, tenham um estudo de eficácia dos mesmos. Um outro artigo também identificado como não conformidade é a questão da simulação do processamento asséptico, né, popularmente como era chamado de media-fio. Então, a simulação do processamento asséptico também foi identificado algumas situações. Artigo 77, fluxo de ar. O fluxo de ar é um dos pontos principais para tentar evitar a contaminação e a contaminação cruzada dentro dos estabelecimentos, dentro dos processos. Então, verificamos algumas situações contrárias. Verificar a integridade do medicamento, isso aqui já é do produto final. Um dos testes a serem executados é a integridade da embalagem de um produto estéreo. Também identificamos problemas não conformidades relacionados ao tema e também monitoramento ambiental. Friso que a legislação Instrução Normativa 35 de 2019, ela traz uma série de artigos e, às vezes, um determinado tema tem mais de um artigo, ok? Esses daqui foram os artigos que mais foram infringidos. E aqui a Instrução Normativa 138 de 2022. Também, validação de processo, atributos e parâmetros de processo precisam ser claramente definidos. Na Instrução Normativa 138 de 2022, artigo 3º, tem lá as definições, né, do que é um atributo crítico do processo, atributo da qualidade do produto e o que é um parâmetro crítico do processo. Um atributo da qualidade do produto, ele é uma característica, seja química, física, microbiológica, né, e que, se estiver fora de um determinado parâmetro, vai afetar a qualidade e a segurança desse produto. Já um parâmetro crítico do processo também uma característica, o nome é até sugestivo, é uma característica do processo que, se estiver fora, vai afetar um atributo. Por que eu estou trazendo isso? É necessário que, dentro dos estudos de validação de processo, exista claramente definido quais são esses parâmetros e quais são esses atributos. Um outro ponto é o Plano Mestre de Validação, o PMV, também dentro deste artigo 11 da Instrução Normativa 138, consta uma série de itens a constar dentro do PMV. E também foi verificado situações não conformes. Gerenciamento de risco aplicado ao processo de qualificação e validação. Quando nós pegamos o ICHQ 9, as etapas do gerenciamento de risco são, né, identificação do perigo, avaliação do risco, classificação do risco, tudo isso faz parte da avaliação. Tenho a mitigação do risco, a aceitação do risco e a revisão desses riscos. Toda essa sistemática, todo o gerenciamento de risco, e um dos pontos é a análise de risco, precisa fazer parte dos estudos de qualificação e validação. Qualificação e validação é o ato de provar que qualquer sistema, equipamento, leva aos resultados esperados, né? E, às vezes, a gente não encontra essa tratativa dentro desses estudos. Problemas também com qualificação de utilidades, seja sistema de água, ar, nitrogênio, ar comprimido, vapor puro. Problemas também em validação de métodos analíticos, artigo 53, e validação de limpeza. O estudo de validação de limpeza também é um dos estudos muito importantes, pensando em boas práticas de fabricação, pensando em evitar a contaminação cruzada. Okay? Então, isso aí é apenas um panorama.
E aqui eu trago algumas não conformidades que foram identificadas. Friso, o único objetivo, promover a reflexão sobre o assunto. A empresa falha, número 1, a empresa falha em registrar e investigar os desvios com o objetivo de determinar a causa raiz e implementar ações corretivas e preventivas apropriadas. Então, aqui nós temos um problema claro de desvios. Ao analisar um determinado documento, verificou-se que a empresa não investigou adequadamente as causas raízes. No documento não constam informações ou justificativas para a suposta seleção da causa raiz e das causas potenciais. O que a gente pode extrair nas entrelinhas aqui? A importância de sempre, qualquer processo de registro de desvios e a sua investigação ser realizado de forma pormenorizada, de forma técnica, que me leve, de fato, à seleção da minha causa raiz. E, sabendo, obviamente, a causa raiz, as empresas vão adotar as ações para corrigir elas. Então, isso aqui é um dos artigos, conforme mostrei anteriormente, mais infringidos. Não conformidade 2. Aqui é relacionado a monitoramento ambiental. A empresa falha em monitorar a área grau A com tamanho de amostra adequado, de modo que todas as intervenções, eventos transitórios e qualquer deterioração do sistema possa ser capturada para que os limites de alerta sejam disparados. Monitoramento ambiental dentro de uma área estéril, de fundamental importância. Monitoramento ambiental consiste na verificação da quantidade de micro-organismos presentes, tem as várias técnicas existentes, ativo, sedimentação, superfície dos colaboradores, e precisa ser feito a definição desses pontos de monitoramento ambiental com base numa análise de risco. Ao se analisar o monitoramento ambiental da empresa, ficou constatado que as áreas de grau A são monitoradas em apenas um ponto para cada método de amostragem, sendo que mais de uma operação crítica é realizada nessa área. Durante a inspeção na área física, foi evidenciado que na área grau A, após o produto ser envasado, no momento da inserção manual da tampa butílica, não há monitoramento ambiental e o colaborador interrompe o ar de primeira passagem. Dentro de um sistema de ar, sistema de tratamento de ar, numa área, por exemplo, grau A, existe o first air, o ar da primeira passagem. O ponto importante é que esse ar não seja interrompido e que nessa interrupção vá para dentro do produto. Isso daí não pode acontecer. E aí vem a importância de todos os conceitos das boas práticas de fabricação, dos testes necessários de serem realizados, por exemplo, teste de fumaça, entre outros. Então, acho que sempre cabe uma reflexão. Será que meu monitoramento ambiental e os meus testes que dão suporte a ele estão sendo realizados adequadamente? A terceira não conformidade é relacionada à integridade de dados. Não são implementados controles adequados para garantir a precisão dos documentos em desacordo com esse artigo aqui. E aí cita-se o plano médio de validação aprovado em determinado período, cita legislações obsoletas, como a RDC 301 e a 69 de 2014, de insumo farmacêutico. No registro da RNC, consta que a avaliação da eficácia global do plano de ação está prevista para dezembro de um determinado ano, data anterior à conclusão das atividades. Portanto, a necessidade de adequação dos prazos, ou seja, os prazos não estavam coincidindo. E aqui embaixo tem uma questão de um procedimento. O procedimento deve refletir exatamente como a empresa executa as suas ações dentro dos seus processos. E aqui, em relação à temperatura de um dos tanques de esterilização, não estava coincidindo o procedimento com o que ela estava realizando na prática. Então, uma situação deve ser pareada com a outra. Os dados devem ser precisos. Não conformidade 4. Aqui fala sobre qualificação e validação. As decisões sobre o escopo e a extensão da qualificação e validação não são baseadas em uma avaliação de risco. No ciclo de vida, CHQ10, mostrei para vocês um dos tópicos, é justamente o gerenciamento de risco, justificado e documentado dos processos. Para a validação do processo, forma farmacêutica tal, foi elaborada a análise de risco, a qual contemplava somente a etapa de invase, não avaliando todas as etapas do processo de fabricação e determinação correta dos parâmetros críticos do processo. Ou seja, ficou faltando na análise de risco,
não foram verificadas todas as etapas. Consequentemente, não consegui identificar os riscos ali envolvidos. Não conformidade 5. Não são tomadas precauções para minimizar a contaminação durante todas as etapas do processamento. Durante a inspeção realizada, numa determinada área, onde ocorria a fabricação de um determinado produto, de um determinado lote, foi verificado que operadores auxiliares das áreas de invase e recrave adentram a fluxos laminares grau A, okay? Entram com as mãos, tórax e antebraços, porém, tem um monitoramento somente das áreas grau A. Nas mãos. Né? Ressalta-se que os dados de monitoramento de pessoas avaliados durante a inspeção apresentavam valores acima de 1 FC para as mãos e uniformes. Ou seja, o operador adentrava numa área grau A, okay? Ele não era monitorado, né, toda a sua vestimenta em si, não havia gerenciamento de risco também que suportasse qualquer ação que estava sendo executada no momento. E, além disso, né, alguns pontos do uniforme, né, apresentavam valores acima de 1 FC. Nesse documento do PIX, do PE 009-17, tem uma das tabelas que fala justamente sobre os limites de contaminação, né, microbiológica, e para a área grau A é 0 crescimento. Né. A Instrução Normativa 35 de 2019, salvo engano, acho que é artigo 35, ela vai falar ainda hoje em menor que 1 FC, né, para a área grau A. Aqui estaria fora. Né? Então, e ressaltando, né, a importância de um monitoramento ambiental. O monitoramento ambiental é crucial quando se fala de fabricação de produtos estéreis, principalmente quando são produtos que têm processamento asséptico. Né? Não conformidade 6, aqui é relacionada a utilidades. Né? A empresa falha em assegurar que os fluxos de ar não distribuem partículas a partir de fontes geradoras, como pessoas, operações ou máquinas, para as áreas de maior risco ao produto. Ao se analisar um determinado documento do protocolo de qualificação de performance do HVAC, foi verificado que não há previsão para a realização do teste de fumaça em operação. Ao analisar o relatório dessa qualificação, foi constatado que não foi realizado o teste de fumaça na área grau A de invase de frascos e colírios, nem em repouso, nem em operação. O teste foi feito com a sala sem pessoas e sem equipamento, no as-built, né, como construído. Então, esse teste aqui é importantíssimo, né, quando nós falamos de questões de verificar o ar de primeira passagem, por exemplo, e o fluxo do ar e tudo mais. Não conformidade 7. As atividades em áreas limpas, especialmente quando as operações assépticas estiverem em progresso, não são reduzidas ao mínimo. O movimento das pessoas não é controlado e metódico, a fim de evitar a propagação excessiva de partículas. Né? Aí tem o artigo 101 da Instrução Normativa 35. Verificado em inspeção realizada, né, numa determinada linha de invase, que os operadores não possuíam movimentos periódicos em área grau B, bem como o processo de entrada sob o fluxo de desse operador aqui, foi realizado em discordância com o simulado no media fill, na simulação do processamento asséptico. Os operadores, as pessoas, os operadores, os funcionários são grande parte, né, é uma grande fonte de contaminação. E a escolha, o perfil para os colaboradores que vão trabalhar em áreas assépticas tem que ser muito bem avaliado. Tem que ser muito bem avaliado. E, além disso, essas pessoas que trabalham nessas áreas têm que ter movimentos metódicos, né, controlados, né, não pode fazer movimentos muito bruscos. Quanto mais movimento você faz, você está soltando partículas, né, e partículas podem vir a contaminar os produtos. Além disso, nesse estudo de simulação do processamento asséptico, espera-se, né, é uma exigência regulatória que os colaboradores participem dele, façam todas as intervenções necessárias, justamente para desafiar se o processo ele é robusto o suficiente que me garanta segurança nos produtos que são fabricados aqui, mais com foco na questão microbiológica. Não conformidade 8. Entre as fases de recravação, rotulagem, os materiais e produtos não são protegidos contra a contaminação microbiana. Aqui está uma questão de armazenamento temporário. É importante que, caso existam, né, essas etapas, essas
entre aspas, paradas dentro do processo, esses produtos sejam devidamente vedados e identificados. Verificar durante a inspeção, caixas pretas não lacradas de um determinado produto, lote, esses produtos encontravam-se facilmente disponíveis, podendo ser trocados por outros produtos, né? Pensando nas boas práticas de fabricação, uma situação como essa não pode ser aceita adequada. Ok? Muito bem. Conforme disse, as não conformidades acontecem aqui, acontecem em qualquer parte do mundo. Cabe justamente como os estabelecimentos tratam elas, né? Quais são as ações adotadas. Nesses próximos 2 slides, eu trouxe 2 cartas de advertência do FDA. Essa primeira carta de advertência fala justamente sobre o estudo de simulação do processamento asséptico, né? Esse estudo, quando foi avaliado, não simulou exatamente como é realizado na rotina, né? Durante a inspeção, né, foram verificados, né, que o estudo realizado não era representativo de como os operadores faziam. Inclusive, notavelmente, um número, né, de intervenções na operação foi realizado sem nenhum tipo de planejamento e sem que a empresa avaliasse. E o ponto aqui que eu chamo a atenção, então, é estudo de simulação do processamento asséptico, extremamente crítico. Um ponto aqui que eu chamo a atenção aqui, ok, o colaborador, ok, entre aspas, né, mas o colaborador está fazendo uma ação de forma inadvertida. Mas tem que ter também alguém supervisionando, certo? Uma chefia imediata supervisionando. A importância aqui de, nas auditorias internas do estabelecimento, também verificar essas práticas. Porque se o operador faz uma ação durante um processo de auditoria, né, no caso aqui foi verificado que as operações rotineiras não foram simuladas no estudo de Media Film, ele faz isso sempre, na prática, né? Então, sempre cabe uma avaliação crítica por parte das pessoas envolvidas no processo para verificar se está de acordo ou não. Okay? Uma outra não conformidade aqui é relacionado à integridade de dados. Podemos vincular aqui também validação de sistemas computadorizados, que fala o seguinte, né? Além disso, durante a avaliação da trilha de auditoria de um determinado sistema, os nossos inspetores, né, verificaram que os analistas do laboratório realizaram centenas de entradas relacionadas à adição, modificação e deleção de picos. E, além disso, a alteração, né, dos arquivos armazenados. Isso em um determinado período. Aí até é feita uma contextualização. A integridade de dados é crítica, né, para a manutenção de todo o ciclo de vida durante, né, as boas práticas de fabricação, incluindo a criação, modificação, processamento, manutenção, arquivamento, recuperação e transmissão dos dados. Aqui era uma empresa terceira, então os clientes, né, esperam que os dados emitidos por esse terceiro sejam fidedignos, sejam robustos o suficiente. E aqui, trazendo para nosso objetivo é reflexão, né? A nossa reflexão aqui que nós temos que ter é, caso, né, eu tenha algum determinado processo que seja terceirizado, será que esse terceiro segue rigorosamente o sistema da qualidade farmacêutica exigido pelo contratante? Precisa ser avaliado isso. Uma das formas de ser avaliado é através das auditorias, por exemplo, acordos da qualidade robustos que definam claramente as responsabilidades. No ciclo de vida, um dos tópicos, um dos itens era as responsabilidades que eu falei ali atrás, né? As responsabilidades precisam estar claramente identificadas entre as partes. Instrução Normativa 134 de 2022, artigo 33, vai falar sobre a questão das trilhas de auditoria. A importância dessas trilhas de auditoria, artigo 33, parágrafo 3º, a importância dessas trilhas de auditoria serem revisadas de tempos em tempos para evitar que determinadas situações como essa daqui venham a ocorrer. Ok? Então, essa é a reflexão que eu queria passar para vocês.
conforme disse, através de situações práticas, né, de forma objetiva, a gente repensar ou pensar dentro dos nossos processos e verificar o que pode ser melhorado. Okay? Então, das não conformidades seriam esses os pontos. E um outro tópico é preparação para as auditorias. Muito bem. E nessa preparação para as auditorias, eu vou trazer aqui 2 enfoques. Quais são esses 2 enfoques, Vinícius? Primeiro, um processo de auditoria. Um processo de auditoria começa aqui com o planejamento dessa auditoria levando em consideração o histórico do processo, levando em consideração as não conformidades, reclamações de mercado. Um auditor vai buscar evidências que vai comparar com os critérios de auditoria. Os critérios de auditoria são as legislações, a depender do tipo de auditoria, se for uma auditoria de primeira ou segunda parte, pode ter guias existentes. E comparando evidências mais critérios de auditoria, eu vou chegar nas minhas constatações, que podem ser conformidades ou não conformidades. E, de acordo com essas constatações, eu vou ter uma conclusão. Aqui um parênteses, no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária existe o procedimento POP-OSNVS 014, versão 4, que vai falar sobre a classificação dessas não conformidades. Então, na identificação de não conformidades, elas são classificadas de acordo com riscos, podendo ser críticas, maiores ou outras. Okay? Vou ter uma série de constatações e a sua conclusão. A conclusão é emissão de um relatório, que pode ser cumpre com as boas práticas, cumpre com as boas práticas com o plano de ação e não cumpre com as boas práticas. Caso seja verificado situações de descumprimento, cabe ao responsável pelo estabelecimento elaborar um plano de ação, e esse plano de ação vai ser avaliado pela equipe inspetora, auditora, que pode ser aprovado ou não. E todo esse processo entra em monitoramento, com a definição de uma frequência para essa inspeção, e vira um verdadeiro ciclo, né? Vira um ciclo, é um ciclo de melhoria. Então, esse daqui é um processo de auditoria. As auditorias, espera-se que elas sejam devidamente planejadas. E por que eu estou falando que espera-se que as auditorias sejam devidamente planejadas? Não raro é encontrar situações em que ocorre uma inspeção sanitária e são verificadas em um determinado processo algumas não conformidades, que não haviam sido identificadas pela empresa anteriormente. E aí a gente pega para avaliar uma auditoria interna realizada, a auditoria interna não pegou nada. Mas aí questiona-se, por que às vezes a auditoria interna não conseguiu identificar esses pontos não conformes? A pergunta que tem que ser feita é, será que o planejamento dessa auditoria foi feito a contento? Será que o tempo disponível para essa auditoria foi adequado? A auditoria interna a gente tem que pensar como uma importante ferramenta do sistema de gestão da qualidade, com o objetivo de verificar situações não conformes ou situações de melhoria. Essa é a ideia das auditorias internas. Não é uma exigência regulatória, sem sombra de dúvida, se não tiver uma não conformidade, mas ela tem um propósito maior, um propósito de melhoria dos processos em si. Okay? E, pensando em processos de auditoria, um dos pontos principais é a seleção dos auditores. A pergunta que se faz é, como que a minha empresa seleciona os auditores para compor, né, uma determinada auditoria, para verificar os pontos críticos deste processo? Precisa ser levado em consideração alguns princípios, os princípios da auditoria: integridade, devido cuidado profissional, independência, abordagem baseada em evidências. Isso daqui é um dos 7 princípios da qualidade, né? Quando a gente pega a ISO 9001, 2015, por exemplo, fala-se disso. Confidencialidade, apresentação justa, abordagem baseada em risco. Cada processo tem as suas particularidades, cada processo tem os seus riscos, e dentro desses processos, as empresas têm que verificar quais são os riscos existentes e desafiá-los em um processo de auditoria. E pensando no planejamento da auditoria, que, na minha opinião, é um dos pontos principais para um correto andamento,
um correto desdobramento de um processo de auditoria, o planejamento ele é fundamental. E quando se fala de planejamento em si, eu preciso ter claramente definido quais são os objetivos da auditoria e, com base nesses objetivos dessa minha auditoria, eles estarem contidos dentro de um programa de auditoria. E esse programa de auditoria é elaborado com base em risco, um gerenciamento de risco. E, obviamente, eu vou fazer um planejamento, a organização e a execução do mesmo. Todos esses conceitos que eu estou falando aqui, eu não tirei da minha cabeça, obviamente. ISO 19011 de 2018 vai falar sobre auditorias em sistemas de gestão. Né? Fica uma reflexão para que a gente possa, de alguma forma, implementar isso, né? Verificar a viabilidade de implementar isso dentro das empresas. Eu acho que travou aqui. Se você puder, por favor, passar o slide. Eu sei que o tempo já está acabando, mas eu já estou finalizando também. Nós temos que pensar em auditorias. 20 minutos. Tá, nós temos que pensar em auditorias dentro de um ciclo PDCA. Na etapa do planejamento, definição dos objetivos do programa de auditoria, determinação e avaliação dos riscos e oportunidades desse programa, o que pode ser melhorado. Vou estabelecer o programa, vou implementar esse programa em si. O programa de auditoria ele tem um início e um fim. Ele tem um período com um objetivo claramente definido. E dentro desse programa de auditoria, eu posso ter vários planos de auditoria, que os planos de auditoria é a parte de execução da mesma. Vou para esse próximo slide, depois eu retorno. Muito bem. Defini meu programa, vou partir para o meu planejamento daquela auditoria especificamente. Por exemplo, a elaboração de uma agenda de auditoria, comunicação às partes envolvidas, e depois vou partir para a execução. Né? Partir para a execução de uma auditoria, buscar as evidências e comparar com os critérios de auditoria. Muito bem. Fiz todo esse processo, vou concluir o processo de auditoria. E, na conclusão, a importância de ter uma pessoa de fora, revisando as ações que foram feitas, fazendo uma análise crítica. Dentro do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, nós chamamos isso de revisão do par técnico. Dentro de um processo de auditoria, ter uma pessoa com competência para tal, que vai fazer uma avaliação crítica para verificar se todos os pontos daquela auditoria que havia sido planejado e que foi executado foram realizados a contento. E vou ter aqui conduzindo o acompanhamento da auditoria, e aí vira um ciclo o ciclo PDCA, de retroalimentação, porque daí eu vou gerar evidências e vou verificar o que pode ser melhorado dentro desse meu planejamento. Okay? Então, em resumo, nós precisamos utilizar o ciclo PDCA, né, para todo esse meu processo de auditoria, desde o meu planejamento, execução da auditoria e o pós-auditoria, né, como que eu vou fazer o monitoramento, entre outros. A legislação, ela fala, as empresas, vocês têm que fazer as auditorias internas, fazer auditorias em fornecedores, e espera-se que todo esse processo, esse planejamento seja feito adequadamente. Então, isso aqui é um esquema, né, do processo de auditoria. E aí eu falei que ia ter duas abordagens, correto? Aqui a empresa executando um processo de auditoria, e a pergunta é como que a empresa recebe uma auditoria, por exemplo, de um órgão regulador? Bom, o que eu penso, aí é uma questão aqui de todos esses anos em si, se por acaso a empresa cumpre com as boas práticas de fabricação, se a empresa cumpre com a questão de integridade de dados, o receber a auditoria é mais uma das etapas, né? É mais uma das etapas rotineiras, que já não são poucas, certo? Mas é mais uma das etapas a ser cumprida, a ser passada. Então, a partir do momento em que eu tenho, dentro do meu sistema de gestão da qualidade, claramente definido, né, todas aquelas responsabilidades, as ações implementadas e tudo mais, né, o receber a auditoria, né, vira uma situação comum, que dá trabalho? Com certeza dá, tudo dá trabalho, certo? Mas
sem maiores estresses, né? Estresse a respeito do assunto. Ok? O que eu tinha para falar sobre toda essa questão, essa reflexão, o objetivo é fazer a reflexão. Seriam esses os pontos. Antes de chegar na minha conclusão final, aqui, eu trouxe só um ponto de destaque. Recentemente, e como o evento é um evento grande, né, tem bastante gente presencial e pessoal online, recentemente, aqui no município de São Paulo, nós publicamos uma portaria, a portaria SMS 266 de 2025, que trata sobre o licenciamento sanitário. Essa portaria em si, ela trouxe algumas mudanças. Então, o que eu só quero disseminar de conhecimento aqui para vocês, talvez as pessoas que estejam aqui não trabalhem diretamente com licenciamento sanitário, mas conhecem, né, tem setores, às vezes, dentro da empresa que tratam sobre o assunto, para disseminar essa informação. Okay? Porque isso é importante para nós, porque evita retrabalho para ambas as partes. Tem o portal do licenciamento, que está aqui disponível, e eu peço, por favor, que seja compartilhado com os colegas. E, chegando aqui nas considerações finais de tudo isso que nós falamos, as questões das não conformidades, elas existem aqui, em qualquer parte do mundo, nós vimos isso, certo? O ponto principal aqui, para a nossa reflexão, é como que as empresas lidam com isso. E a importância de ter uma cultura da qualidade devidamente implementada. Ok, identifiquei uma não conformidade, quais são as minhas ações para corrigi-la? Quais são as minhas ações para tentar melhorar processos? Isso daqui é um ponto. Gerenciamento do conhecimento, presente lá no ICH Q10, no ICH Q9, revisão 1, também foi inserido esse tema. A reflexão aqui nossa é como que os conhecimentos estão sendo disseminados dentro dos processos das empresas em si. Será que exatamente tudo está devidamente documentado? De modo que, se o Vinícius, por acaso, sair, né, se um determinado funcionário sair da empresa hoje, aquele processo continuará ocorrendo da mesma forma? Então, e aí, atrelado a isso, né, a questão de integridade de dados. Né? Será que os dados em si estão íntegros? E aí os dados que nós falamos aqui são dados tanto eletrônicos quanto dados manuscritos. Né? O contexto interno e externo. Será que a minha empresa, a reflexão é, será que a minha empresa está acompanhando todas essas mudanças que vão chegar aqui no Brasil, por exemplo, quanto à fabricação de produtos estéreis, PE 009, enfim, 17 do PIX? Será que estou me preparando para isso? A questão dos treinamentos. Os colaboradores são, né, fundamentais para que qualquer processo de fabricação ocorra da melhor forma possível. Como que ocorre a gestão desses treinamentos? Ela é suficiente? Será que uma prova realizada já é o suficiente para falar que a pessoa está treinada? A resposta pode ser que sim, ou pode ser que não. Cabe fazer essa avaliação crítica desses dados. E pensando aqui, né, num processo de auditoria que nós estamos falando, auditoria como um processo de melhoria do meu sistema e para a identificação de não conformidades. O planejamento dela é fundamental, seja através de um programa e um plano. Identificar os riscos do processo auditado, a seleção dos auditores e a sua execução de forma imparcial, de forma precisa, de forma que consiga, de fato, identificar situações dentro dos processos que precisam ser melhoradas, que precisam ser corrigidas. Okay, então, nas minhas considerações finais, o que eu queria destacar para vocês, esses tópicos. Acho que cabe uma reflexão. O objetivo aqui é promover uma reflexão, correto? Uma reflexão sobre todos esses itens aqui. Conforme disse, gostaria de, mais uma vez, agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, em nome da Covisa, a chefia, né, que liberou a participação, porque, conforme disse, entendemos que esse tipo de evento, né, um evento que engloba muitas pessoas, é uma oportunidade única para a disseminação do conhecimento. É esse nosso objetivo hoje. E a todos os servidores da Covisa, né, que participaram da realização desse processo, né? O pessoal que está lá atrás, Michele, Tati, e todas as pessoas que estão nos acompanhando, ok? Então, seria isso.
aqui a bibliografia utilizada, a RDC 658, Instrução Normativa 35, a IN 138 e também o documento do PIX, a qual eu havia comentado. Do PIX não, do ICH. Em caso de dúvidas, tem aqui o e-mail institucional, que a gente pode receber também os questionamentos. Ok? Nesse momento, nós vamos aproveitar, né, a palestra. Obrigado. Vamos agradecer o Dr. Vinícius Blanco, né, pela participação. Vamos aproveitar esse momento. Não deu para a gente colocar aqui. Colocar as perguntas. Vamos dar 5 minutinhos para que vocês possam elaborar perguntas, questões e participar. Desculpa, Carol. Esse QR Code deveria estar desde o início da palestra, tá? E aí houve um problema técnico, a gente não conseguiu disponibilizar. Então, nesse momento agora, o Isaac vai conduzir as perguntas e aí vai fazer essa dinâmica com vocês agora, tá bom? Fiquem à vontade. Já peguem para o próximo. Já peguem para o próximo o QR Code para poder fazer as perguntas conforme a palestra. Bem, primeiro eu quero agradecer ao Dr. Vinícius por essa palestra com excelência, né? Sempre é muito importante ter a presença aqui da autoridade sanitária, que a gente respeita tanto aqui no estado de São Paulo, no município de São Paulo, que tem trazido para a gente uma eficácia muito grande e tem contribuído muito para as empresas. Muito obrigado pela presença, Dr. Vinícius. Agradeço aí também a chefia da Covisa. Pessoal, a gente vai abrir para perguntas abertas aqui, nesse espaço, uma vez que o QR Code ainda está com um problema. Subiu, mas só para a gente poder agilizar, se alguém tiver alguma pergunta aqui, pode fazer diretamente para o Dr. Vinícius. Para aqui não. Alguém tem pergunta? Como subiu um pouquinho, atrasado. Tem uma pergunta lá atrás. Aproveitando. Assim a gente já agiliza um pouco o tempo. Oi, bom dia, tudo bem? Meu nome é Ana Carolina, eu sou da Zambon. E eu gostaria de fazer uma pergunta com relação a uma das não conformidades que você tinha dito, que é o teste de fumaça com relação ao HVAC. Esse teste de fumaça, ele é requerido, o teste de fumaça em operação, como você disse, ele é requerido a partir para todos os níveis de sala ou ele é mais requerido para o nível A? O teste de fumaça, obrigado pela pergunta. O teste de fumaça, ele é requerido, a gente tem que sempre pensar por que da importância do teste de fumaça, né? O teste de fumaça, ele é importante para verificar a turbulência do ar. Sim. E com base nessa turbulência, onde tem turbulência do ar, eu tenho uma chance maior de ter contaminação, né? Então, em uma área grau A, por exemplo, que espera-se que o fluxo seja unidirecional, ok? Se porventura eu verifico turbulência nesse ar, eu vou ter que verificar o porquê dessa turbulência, vou tentar corrigir essa turbulência, vou definir como um dos riscos para fazer o meu monitoramento ambiental. Então, em área grau A é importante. Uhum. Das demais áreas, é importante fazer esse teste para verificar justamente o fluxo. As demais áreas não são áreas com fluxo unidirecional, certo? Sim, sim. A única área com fluxo unidirecional é a área grau A. Sim. Para as demais áreas, é importante você verificar o fluxo do ar, para verificar, via de regra, né? Via de regra, sempre é bom a gente colocar, pode ter algumas exceções, aí, dependendo do tipo de produto, o ar tem que ir da área mais limpa para a área mais suja, né? E esse teste também é importante para verificar, né, o direcionamento do ar. Então, o teste ele deve ser realizado em áreas com diferentes classificações de ar, mas a finalidade muda um pouquinho, entende? Sim. Então, seria então, aqui você diz, por exemplo, em operação, que usando funcionários e tal, seria mais aplicado principalmente para a área A. Naquela não conformidade em si foi da área grau A. Tá. Porque durante a simulação do processamento asséptico, durante as intervenções, um dos pontos a serem verificados é se, por acaso, durante a intervenção, o fluxo de ar pode bater no colaborador em si, perder o ar de primeira passagem, e esse ar ele tem que sair do equipamento, né? Tem que sair não pode o ar bater no colaborador e ir para dentro do produto. E como que eu consigo ver isso? Através, por exemplo, desse fluxo de ar que eu coloquei. Ok? Obrigada. Obrigado. Mais alguma pergunta? Sim.
Oi, Vinícius, bom dia. Meu nome é Jonathan. Hoje eu sou da Garantia da Qualidade, mas eu já trabalhei em controle. Eu tenho uma pergunta em relação à não conformidade 10 que você mostrou sobre adição, modificação e deleção. Muito provavelmente ali deve ter sido picos de HPLC. Uhum. Em relação ao teste de produto de degradação, a gente sabe que, às vezes, por mais que a gente tente usar ali o IDIT e threshold o melhor possível para identificar todos aqueles picos, às vezes você encontra alguns picos que você não consegue a melhor identificação, e às vezes você tem que modificar para ele ficar o mais representativo possível. Não estou falando em deleção. Naquela identificação que, às vezes, um pico ele está perfeito, você consegue identificar, mas o outro ele está um pouquinho, ele não pega inteiro, então você precisa modificar. Como que a Covisa enxerga isso? Desculpa, seu nome qual que é? Jonathan. Jonathan. Difícil essa pergunta, hein, Jonathan? Eu ia falar no início, só perguntas fáceis, por favor, hein? Tô vendo que só está... O doutor Isaac, por favor. Olha só. Essa questão é um tanto quanto complexa, certo? Também é um teste bem específico, né? De produtos de degradação em si. A pergunta é, essa modificação... Teria que entender melhor o contexto, Jonathan. Essa modificação que você vai fazer é para melhorar a análise do equipamento, seria isso, em resumo? Oi? Isso. Por exemplo, às vezes o pico ele é tão pequeno que quando você coloca aquele WID, só que threshold, a base dele come, né? A gente fala isso, só que... Você faz uma integração manual nesse caso. Isso, você faz uma integração manual para aquela área ficar mais perfeita. Só que isso é uma modificação, né? Isso está ali registrado no Audit Trail, está tudo certinho. Mas você faz uma modificação até para pegar melhor o pico. Uhum. E a pergunta que se faz é, dentro dos seus procedimentos do controle, essa situação ela é prevista, Jonathan? Sim, e existem pessoas para aprovar isso, e você nunca vai deletar aquele pico, né? Você só vai E sempre na trilha de auditoria mantém a rastreabilidade em si. Isso. Tem que verificar, acho, um contexto, né, com alguns detalhes maiores, né, com um maior número de detalhes. Me parece que pode ser um dos caminhos. O que não poderia acontecer de forma alguma é o analista fazer a integração manual desse pico, fazer da cabeça dele sem a avaliação de ninguém. Isso daí, obviamente, não pode. E essa situação, por uma análise específica, dependendo do contexto em si, tem que ser analisada nos pormenores, mas eu acho que poderia ser melhor avaliada. Ficou claro isso que eu falei, pessoal? Sim. Sim. Beleza. Obrigado. Mais alguma pergunta? Não? Não. Gente, se não tiver mais nenhuma pergunta, nós vamos agradecer a excelente explanação do Dr. Vinícius, tá? Obrigado. Peço uma salva de palmas, por favor. Muito obrigado. Viu? A gente queria dar um presente aqui, um mimo para o Dr. Vinícius, pela apresentação. Isaac vai fazer as honras da entrega. Muito obrigado, Dr. Vinícius. Muito obrigado. Só um momentinho para o Wagner participar desse momento.